Vamos lá, assim. Ao avaliar opções de investimento para um cliente que se diz avesso a riscos, são considerados LTN, NTNF, CDB, todos com prazo de 2 anos e com a mesma taxa prefixada com o objetivo de gerar renda. O investimento mais apropriado para esse cliente é... Então, vamos ver, pessoal. O cliente ele é avesso a risco, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, tá? Muitas vezes a gente trata o prefixado como um ativo que é livre de risco, né? E isso não é verdade porque o prefixado ele vai ter uma correlação, né, Henrique, muito forte ali com a taxa de juros. Então, a gente sabe que toda vez que a taxa de juros sobe, o prefixado, a tendência dele é desvalorizar, tá? Então, toda vez que você for fazer esse raciocínio para a prova, pense que o prefixado ele tem uma correlação negativa lá com a taxa Selic, né? E o que é que acontece no inverso, pessoal? Quando a taxa Selic cai, né, o meu prefixado ele valoriza muito, a depender do preço que eu comprei. Só para você ter uma ideia, Henrique, na pandemia, né, quando a taxa de juros foi lá para 2%, tinha gente com prefixado a 14%. Então, imagina, gente, esse cenário é um caso concreto, né? Ele comprou o prefixado a 14% e o juro real na economia lá, já batido a inflação, estava 2%, né? Então, esse investidor ele ganhava 14% no investimento, tá? Então, esse cliente que é avesso a risco, ele vai estar exposto a risco de taxa de juros aí se ele comprar o prefixado, tá? Então, por que que a gente vai marcar NTNF? Porque esse ativo ele possui o risco soberano, que é o risco que, pessoal? Ele só corre o risco Brasil, né? Quando a gente chama de risco soberano. Então, ele vai correr o risco de crédito e liquidez e vai pagar cupons semestrais. Então, a gente não vai comprar LTN, nem vai comprar CDB e nem mesmo qualquer ativo ali que está fora dos ativos livres de risco, tá? Então, vai ser a NTNF. Mestre, quer comentar também? Complementar? Vitor também, fica à vontade. Essa aí o que eu acho que é a grande chave, são as duas chaves, que você falou ali do avesso ao risco e o gerar renda, né? Sim, verdade. Avesso ao risco, legal, não deve aplicar em prefixado. Desde que ele tenha que resgatar, o que não é o caso, porque ele está querendo gerar renda, né? E Exatamente. se ele está querendo gerar renda, ele não vai resgatar. Então, é melhor ele colocar NTNF, porque a NTNF vai pagar os cupons de juros. E aí, pessoal, complementando o que o Henrique está falando, o que seriam esses cupons, tá? O cupom, ele é uma retirada semestral, tá? Imagine que você comprou um papel que ele vai pagar 5% ao ano, não é isso? E ele vai pagar ou inflação ou vai pagar a taxa de juros, tá? Esses 5%, 2,5% semestral, que é 5% dividido por 2, seriam os cupons. Significa o seguinte, né? A cada semestre, não é, Henrique? O investidor está se apropriando de uma parte do recurso dele que está aplicado, tá? Então, nesse caso, é a questão, quando ela fala em gerar renda, ela vai estar ligada ao cupom por isso, porque o cupom, o investidor, ele está, inclusive, antecipando a rentabilidade dele, né? Ele está gozando do dinheiro ali, né, Henrique? Semestralmente, então isso é bom para o investidor que tem esse perfil, tá? E quando eu compro, pessoal, uma LTN ou quando eu compro um ativo pré-fixado, aí eu só vou ter a rentabilidade lá no resgate, né? Então, ele teria que resgatar, mas a NTNF ela já é programada para pagar os cupons semestrais. Então, digamos assim, para o investidor é muito bom, porque ele está tendo uma parte do capital que foi investido ali já reincorporado à sua renda semestral. Se tivesse a NTNB, seria melhor, né, Vitor? E, com certeza. Com certeza, garantir um ganho real, né? Um ganho real, principalmente NTNB, não a principal, né? É que a Não a principal... principal. Exatamente, a principal ele só pega no final. A NTNB com É. fluxos semestrais e com ganho real garantido. E aí seria o melhor dos mundos. O problema desses papéis é o seguinte, né? Quanto você está disposto a receber de rentabilidade? Por quê, pessoal? Por que a gente está discutindo isso? Porque essa NTNB ela vai remunerar a inflação. Então, todo mundo que aplica no NTNB, todos os anos, né, Henrique, ele terá um ganho real, não é, Vitor? Por quê? Ele vai receber a inflação e vai receber um adicional, pessoal. Então, imagine, você fez uma NTNB e ela está pagando 5%. Significa o seguinte, esse papel ele remunera a inflação e te dá 5% livre, né?
Então, esse 5%, lógico, vai ter a dedução ali do imposto de renda na tabela regressiva, mas é ganho real, né? Então, é isso que a gente está falando. Então, quando você compra uma NTN-B, você está protegendo o seu dinheiro contra a desvalorização, né? Porque R$ 1.000 hoje não valerão R$ 1.000 daqui a 10 anos, né? Mas a NTN-B ela vai garantir que o seu dinheiro vai valer a correção da inflação lá no resgate, né? E com essa vantagem de pegar os cupons semestrais, que é muito bom. Muito legal. Exatamente. A gente garante o poder de compra do nosso recurso. Essa é a questão. É isso aí, questão boa, mas não é questão fácil não, né? É uma questão que demanda um raciocínio, né? Porque primeiro a gente tem que entender as NTN-Bs, as NTNs, né? A F, a B, o que significa cada uma, né? E qual é o poder, ou inflacionário, ou de taxa de juros, né? Então, pessoal, uma dica, né? Tem que estar na ponta da língua, tá? O que é LTN, o que é LFT, o que é NTN-B, né? O que é NTN-F. Então, é engraçado que quando a gente dá aula presencial, né, Henrique, que eu estou com saudade bastante, a gente passa aí, pessoal, quase 30 minutos só esgotando isso, né? Porque seguramente são 2, 3 questões de prova e você vai envolver aí o pré e o pós-fixado e os cupons, né? Então, a gente está trazendo essa roupagem para você entender que vai cair na prova não desse jeito, mas ela com certeza vai vir ali perguntada de uma maneira diferente, né, Henrique?